O nosso convidado de hoje é o deputado Luís Leite Ramos, vice-presidente da bancada do PST. Nos próximos minutos da nossa conversa, ficaremos a conhecer melhor a estratégia do partido em termos de sustentabilidade, mobilidade e combate à crise climática. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada por nos receber aqui, nesta que é a Casa da Democracia. É licenciado em Engenharia Civil, tem mestrado em Sociologia e um doutoramento em Ciências Sociais. Em que momento é que apareceu a política na sua vida? Viva, boa tarde. É um gosto realmente receber-vos aqui na Casa da Democracia, neste belo edifício do Palácio de São Bento. A política para mim apareceu com o 25 de Abril. Eu era, na altura, jovem estudante numa vila de província e todo aquele movimento, aquela animação própria do momento fez-me despertar para um conjunto de questões que até aí ignorava, numa escola que era muito fervilhava com entusiasmo, com muita animação, muitas iniciativas, com muitos debates, com muita abertura, vindo eu de uma aldeia pequenina, com enfim, muitos problemas. A política foi para mim um momento de descobrir um outro país e descobrir uma outra realidade, a liberdade e a possibilidade de exprimir e de protestar e de poder, no fundo, participar numa vida cívica, como fiz depois ao longo da minha vida. É por isso que para mim a política, antes de mais, é uma liberdade de poder participar ativamente na vida da sociedade e poder, de alguma forma, interferir no desfecho e nos resultados dessa mesma vida, procurando contribuir para a sua melhoria e procurando, de alguma forma, contribuir para que o mundo seja melhor. Pode ser um bocadinho pretencioso, mas é aquilo que eu sinto. E é isso que o move enquanto líder partidário e também deputado? Sim, a primeira vez que eu fui eleito para um cargo público foi em 85, nas eleições autárquicas de 85, como membro de uma Assembleia Municipal. Tive uma participação como militante partidário e como eleito sempre ao nível local, enfim, em vários momentos da minha vida. Tive uma carreira profissional que foi desenvolvendo primeiro na administração pública e depois na universidade. Vivi fora do país uns anos para concluir o meu doutoramento e fui sendo muito mais um ativista pelos direitos e enfim, um ativista cívico do que propriamente um eleito político com cargos permanentes. Até que em 2011 acabei por aceitar o desafio de ser candidato a deputado pelo Distrito de Vila Real e estou aqui como deputado desde essa altura. Bom, Portugal ambiciona atingir a neutralidade carbónica até 2050. Caminhamos no caminho para atingirmos esse objetivo? Bom, eu julgo que esse objetivo é hoje um objetivo consensual, aceito por todos, pelo menos em termos europeus. Enfim, há países que ainda levantam dúvidas quanto a esse objetivo, mas a União Europeia e países como Portugal são unânimes em dizer é uma meta que tem que ser conseguida se queremos ainda minimizar os efeitos das alterações climáticas. Em Portugal e no Parlamento há um consenso muito alargado. Eu julgo que não há nenhum partido político neste momento que conteste este objetivo. E, portanto, nós estamos a preparar uma lei de bases do clima com propostas de vários quadrantes políticos, com várias perspectivas, com várias soluções, mas todos estamos de acordo que esse objetivo é fundamental. No entanto, há um desafio que temos pela frente. Não basta declararmos a intenção de que vamos reduzir as emissões de carbono até 2050, atingindo nesse ano a neutralidade. Isso implica termos um roteiro com medidas muito concretas, objetivas, cujo impacto tem que ser medido e tem que ser calculado, de forma que os passos que temos que dar durante estes próximos 30 anos sejam passos consequentes e não sejam passos que nos afastem desse objetivo ou que criem outro tipo de problemas. Eu acredito que é possível, mas não podemos ficar indiferentes aos apelos e à voz daqueles que dizem que temos que ser rápidos, eficientes
e consequentes. E se assim o fizermos, acho que chegamos lá em 2050 à neutralidade carbónica, porque o consenso político, que muitas vezes é tão difícil, neste momento existe no país e na União Europeia. O PSD, por sua vez, propõe até alcançar essa neutralidade carbónica ainda antes de 2050. Quais são as estratégias do partido no sentido de encurtar esta meta e que estejam de acordo com as metas estabelecidas no Acordo de Paris? Eu julgo que é possível se nós conseguirmos focar-nos naqueles que são os principais problemas associados à carbonização e, portanto, à descarbonização que temos pela frente. E nós sabemos quais são os setores ou quais são as áreas de atividade onde os problemas são maiores, começando pela mobilidade, que é um dos setores que mais contribui, mas passando também pelas questões energéticas, pela agricultura, enfim, por um conjunto de atividades que têm um contributo maior. Mas nós não podemos ficar só nas questões da mitigação, nós temos também que nos adaptarmos, temos que mudar de vida, mudar de paradigmas. Há uma preocupação, por exemplo, com a economia, a descarbonização da economia é um desafio importante, grande parte dos instrumentos que Bruxelas nos vai disponibilizar nos próximos anos visam exatamente, começando pelas empresas, mas passando por um conjunto de outros setores, nomeadamente na construção civil, que são também setores que têm um contributo pesado para as emissões e para a pegada carbónica. Há uma preocupação grande com esses setores. O grande desafio que nós temos pela frente para poder reduzir e poder acelerar a transição para uma economia de baixo carbono depende muito da eficácia e da forma como nós traçamos este roteiro. Nós temos dado alguns passos significativos ao longo dos últimos anos. O PSD, enquanto esteve no governo, contribuiu de forma positiva para que isso acontecesse, continua a dar o seu contributo agora na oposição, mas é preciso que este caminho seja um caminho de persistência e, sobretudo, um caminho que aponte numa exigência cada vez maior. Se nós fizermos determinado tipo de ações, mas depois não dermos continuidade a essas ações e não formos cada vez mais exigentes, naturalmente que vai ser difícil. Eu acredito que é possível, mas depende muito de nós, e depende de nós, não só políticos, porque um dos grandes desafios que nós temos pela frente é que, contrariamente a outras dimensões, o combate às alterações climáticas passa muito por todos em geral, os cidadãos, as empresas, as instituições. Se eles não forem envolvidos desde o início neste processo, naturalmente que nós não vamos conseguir. Falou aí na questão da energia. As energias renováveis já desempenham um papel importante na produção de energia em Portugal. O que é que poderá e deverá ser feito para atingirmos uma produção de energia 100% renovável? Eu julgo, e esta é uma posição que o PSD tem defendido ao longo dos últimos tempos, é que o grande problema, o problema principal, não é tanto a energia que produzimos, mas a energia que nós consumimos. O que é que eu quero dizer com isto? É que, naturalmente, que nós somos hoje um país a nível europeu que já tem uma percentagem de produção de energias renováveis, de energias limpas muito grande, muito acima da maioria e da média dos países europeus, mas continuamos a ter setores e domínios onde a utilização que temos é naturalmente indevida e prejudicial para aquele que é o objetivo. Nós defendemos, por exemplo, que tão importante como aumentar a percentagem das renováveis é reduzir o consumo de energia com origens fósseis, seja nos setores tradicionais, como falamos, os transportes, seja noutros domínios. A eficiência energética deveria ser, do nosso ponto de vista, e infelizmente não tem sido, uma das grandes preocupações do Governo. Eficiência energética quer dizer consumir menos, consumir melhor e, portanto, sermos capazes também de reduzirmos as necessidades de energia com origem fóssil na forma como nós utilizamos a energia. E, portanto, para nós, esse é um aspecto crucial. Um outro elemento para nós importante tem a ver com aquilo que estamos a assistir. Há neste momento uma consciência cada vez maior de que, porventura, as soluções que nós estamos a utilizar na produção de energia renovável não é melhor. Não falo só
na expansão descontrolada que está a haver neste momento no país relativamente às centrais fotovoltaicas. Estou a falar também nas próprias soluções tecnológicas utilizadas para a produção de energia eólica com recurso a ligas e minerais e terras raras, que têm impactos ambientais enormes em todo o mundo. Aliás, os últimos relatórios que temos recebido da exploração destas terras raras e destes minerais que são fundamentais, por exemplo, para o fabrico das unidades de produção de energia eólica, estão a deixar um arrasto, não só na China, mas também na África, enorme. Nós próprios em Portugal temos esta ameaça com a produção a extração de lítio para o fabrico de baterias, que são fundamentais, que são essenciais, mas não podem ser feitas a qualquer preço. Nós temos que, para além do negócio que é interessante esta produção desta energia, avaliar esses impactos ambientais. Não podemos sair de uma dependência ou de uma adição aos combustíveis fósseis, passar a um outro tipo de adição que tem problemas ambientais e problemas ambientais gravíssimos, como nós já sabemos e como nós já estamos a ver em muitos países onde isto aconteceu. O lítio, por exemplo, na América Latina, o impacto e a pegada deixada em países como o Chile ou como a Argentina ou deve-nos fazer pensar de que não podemos repetir exatamente os mesmos erros que outros países estão a fazer. Claro, é necessário encontrar aqui um equilíbrio. Exatamente. A Toyota, a semana passada, apresentou o seu novo modelo, o Toyota Mirai, que é movido 100% a hidrogénio. Como é que o PSD vê o futuro do hidrogénio em Portugal? Ainda bem que me faz essa pergunta, porque muitas vezes há esta ideia de que o PSD é contra o hidrogénio. Não, o PSD é completamente a favor do hidrogénio. Nós entendemos que o hidrogénio é uma solução ou é um combustível que pode ter uma utilização muito importante, nomeadamente na mobilidade. Aliás, mesmo antes do governo atual, que no seu programa eleitoral não tinha uma linha sequer sobre a questão do hidrogénio e que em poucos meses transformou o hidrogénio como o suprassumo da revolução energética que pretende fazer, o PSD já no seu programa eleitoral falava do hidrogénio e da importância do hidrogénio. Agora, nós temos uma diferença enorme relativamente ao Governo na forma como vemos o hidrogénio. O Governo entende que o modelo de exploração, o modelo de negócio e, sobretudo, esta estratégia para o hidrogénio está centrada em 3 pressupostos importantes que, do nosso ponto de vista, devem ser avaliados. Em primeiro lugar, a exportação é o grande desígnio da estratégia do hidrogénio para Portugal. Em segundo lugar, é um modelo altamente centralizado, que vai ter 2 grandes dependências. A dependência dos painéis solares no Alentejo, das centrais fotovoltaicas, para poder alimentar grande parte das necessidades de energia para o processo de produção de hidrogénio, e, em terceiro lugar, a utilização de um recurso escasso naquela zona, que é a água, que mesmo que venha do mar e, portanto, que tenha que ser transformado para poder ser utilizado numa região onde a escassez de água já é um problema evidente, parece-nos muito complicado. E por isso mesmo nós defendemos que o modelo deve ser um modelo completamente diferente, muito mais descentralizado, aberto e alargado ao país inteiro, preocupado com o mercado interno em primeiro lugar e, sobretudo, não podemos cometer no hidrogénio como temos noutros domínios da energia, que é garantir rendas à partida, utilizar parte dos dinheiros públicos para poder subsidiar investimentos que deveriam ser rentáveis por si próprios e, portanto, devemos ter exatamente a capacidade de colocar o hidrogénio lá onde ele faz falta para cumprir, num primeiro momento, essencialmente uma necessidade interna e depois, se há realmente uma oportunidade de negócio na Europa, nós devemos naturalmente aproveitar essa oportunidade, mas não deve ser o Estado, não deve ser o setor público a financiar os custos associados à fábrica de hidrogénio e depois os lucros serem repartidos por aquelas grandes players do setor que vão realmente ganhar mais com isso. Espero que, por uma vez, seja clara a posição do PSD relativamente ao hidrogénio. Darling, just dive right in and follow my lead. Bom, a diminuição do CO2 no setor da mobilidade é uma das prioridades estabelecidas no CEN Ambiente e Energia do PSD.
O investimento em veículos elétricos está efetivamente a ser feito pelos portugueses, mas ainda encontramos um obstáculo, que é o carregamento, por exemplo, nos prédios, nos condomínios. Qual é a estratégia do PSD para alargar esta rede de carregamentos? Bom, é bom lembrar alguns números e falar de factos. Em 2015, o país tinha 1.200 postos de carregamento, ou pontos de carregamento normais, e 50 de carregamentos rápidos. Foi um governo do PSD que deixou este património. Segundo os dados que nós podemos consultar hoje na net, não sei se o valor é completamente rigoroso, se merece atualização, mas nós chegamos hoje à volta de menos de 1.600, 1.508 postos de carregamento, ou seja, em 6 anos a rede aumentou qualquer coisa como 258 postos ou pontos de carregamento, menos de 50 por ano. Naturalmente que este esforço foi descontinuado por parte do atual governo. Não vale a pena, ou não faz muito sentido, ter uma grande retórica sobre a mobilidade elétrica, ter um grande discurso, uma grande propaganda sobre aquilo que o governo está a fazer em alguns domínios, quando o que é verdade, aquilo que é essencial, que é fundamental para que o veículo elétrico possa fazer parte da vida dos portugueses nas suas deslocações diárias, não esteja a ser acompanhado da rede, como dizia, que é um dos fatores de maior contingência para a sua utilização. Eu relembro que neste momento, eu julgo que são 252 os municípios, entre 300 e muitos, 360, que têm postos de carregamento, e, portanto, há uma parte ainda do país que está excluída desta rede. E a primeira coisa que precisamos de fazer é realmente prosseguir este trabalho de uma forma sistemática, consistente, de modo a ter uma rede como deve ser. Em segundo lugar, temos o problema do custo da energia. Se por um lado a maturidade tecnológica relativamente ao veículo elétrico ainda nos vai obrigar a financiar mais alguns anos a sua aquisição, acho que daqui a alguns anos vai ser fácil ter uma tecnologia completamente madura e, portanto, deixar de necessitar deste apoio. O que é verdade é que a rede é fundamental e o custo da energia continua a ser um fator inibidor relativamente à sua utilização. Há outros problemas tecnológicos, têm a ver com a deslocação em grandes distâncias, têm a ver com a capacidade de armazenamento e o tempo de carregamento de próprios veículos, mas esses fatores são ultrapassados. Agora, se não houver uma estratégia consequente, continuada e que tenha objetivos e metas muito bem definidas, naturalmente nós vamos perder este comboio que está em andamento noutros países a uma velocidade muito grande e que vai ter um contributo fundamental para reduzir a nossa pegada carbónica. Por falar em financiamentos, como sabemos, os incentivos dos diferentes Estados à compra de veículos elétricos têm tido um peso na mudança para a mobilidade elétrica. Qual é a perspectiva do partido sobre este assunto? Nós achamos que é importante continuar a financiá-lo enquanto a tecnologia não tiver a maturidade que permita uma maior concorrência e, portanto, preços mais acessíveis. É fundamental, mas aí também tem que haver uma estratégia mais ou menos sistemática que permita chegar aos locais onde as vantagens para a mobilidade elétrica são maiores. O que nos parece é que o Governo é errático nos sinais e nas estratégias que dá. Aliás, como tem sido em muitos domínios da política ambiental. Por vezes as taxas ambientais e os benefícios ambientais parecem que são muito mais um instrumento do Ministério das Finanças para poder arrecadar ou poder dar uma ideia de que apoia determinado tipo de comportamentos do que uma estratégia consistente do Ministério do Ambiente e da Ação Climática para mudar comportamentos e facilitar transições, nomeadamente a transição energética. Ora, com sinais errados ou incompletos ou descontinuados, não há nenhuma estratégia que consiga levar a bom porto aqueles que são os seus objetivos essenciais. Os transportes públicos são fundamentais para a redução também do carbono para a atmosfera. Em conformidade com estes objetivos, com o objetivo da neutralidade carbónica, as empresas já estão a fazer essa transição para veículos elétricos. Qual é a estratégia ou que medidas é que o PSD propõe para que as pessoas possam adotar mais os meios de transporte públicos em detrimento do veículo próprio?
O transporte coletivo é fundamental nesta transição energética e climática que nós queremos enfrentar. O esforço que está a ser feito com fundos comunitários de permitir aos operadores de mudarem os seus veículos de combustão tradicional para os veículos elétricos é essencial, mas não chega. O serviço público de transporte só é eficiente se responder às necessidades das pessoas. E não basta, quer seja no metro, quer seja no transporte rodoviário, quer seja noutros modelos ou noutras plataformas, é fundamental que ele responda às necessidades, que vá buscar as pessoas onde elas realmente vivem e que as leve onde é que elas precisam de se deslocar. Ora, infelizmente, nos últimos anos não tem havido este cuidado de melhorar a eficiência e a oferta dos serviços. É um modelo muito rígido, que não evoluiu, e nós pensamos que, essencialmente, aí, combinando o modelo do transporte coletivo com os outros modelos, nós entendemos que uma das soluções para revolucionar a mobilidade urbana e, sobretudo, a mobilidade metropolitana tem que ser combinando as várias modalidades, sejam os modos suaves, sejam os transportes coletivos, sejam mesmo as soluções mais modernas como o car sharing ou o carpooling, para permitir esta combinação. E se o transporte coletivo não se inserir numa lógica mais global, dificilmente conseguiremos atingir uma maior procura, que é aquilo que todos nós almejamos e que todos queremos nos próximos anos. A mobilidade suave também começa aqui a ganhar margem entre os portugueses, já começa a ser uma opção para muitos. Que tipo de políticas é que o PSD pode adotar para incentivar as pessoas a optarem mais por este tipo de modalidade? Olha, eu acho que os modos suaves são um bom exemplo da forma como nós sabemos fazer as coisas em Portugal. Muito bem na infraestrutura e muito mal naquilo que é a mudança de comportamento ou a mudança cultural. Eu lembro que há 20 anos atrás, a maior parte das cidades alemãs tinham traçados nos pavimentos normais das estradas e em alguns passeios os canais para a circulação de bicicleta. Eles não precisaram de fazer primeiro as ciclovias para depois ter gente. Começaram por educar as pessoas, começaram por criar condições para a utilização das bicicletas, começaram por definir uma estratégia na escola, na família, nas empresas, para que as pessoas utilizassem a bicicleta. Nós fizemos milhares de quilómetros de ciclovia, nós estamos agora a incentivar a compra de bicicletas elétricas e a mobilizar as pessoas, mas continuamos a não fazer aquilo que é mais importante, que é, começando na própria escola. O PSD apresentou há pouco tempo um projeto de resolução para incluir no ensino dos infantários e do primeiro ciclo de ensino básico a utilização da bicicleta. Não só numa perspectiva lúdica, mas sobretudo numa perspectiva de fazer daqueles jovens utilizadores prioritários da bicicleta mais tarde. E nós entendemos que passa muito por aí. Nós já temos muita infraestrutura, já temos um movimento e um reconhecimento, mas continuamos a ter poucos utilizadores. Em muitos casos porque não fomos capazes de fazer aquilo que é mais importante, porventura mais difícil, que não tem tanto sinal exterior, que não dá uma imagem tão importante de quem a faz, mas que seria essencial. Nós entendemos que deve haver um esforço enorme nesse domínio, nas empresas, como dizia, nas escolas, nas famílias, em todo o lugar onde a bicicleta pode substituir a deslocação, tradicional, seja no veículo dos pais, seja noutro tipo de transporte. Só para finalizar agora, imagine que tem uma tela branca aqui à sua frente e que tem a oportunidade de criar uma cidade sustentável. Como é que ela seria? Eu julgo que nós estamos agora muito a falar da cidade dos 15 minutos como sendo a grande paradigma para revolucionar as cidades. Isto é, uma cidade próxima das pessoas onde vivem, do local onde trabalham, onde consomem, onde fazem as suas atividades. Este é um conceito já muito antigo. Barcelona desenvolveu este conceito do bairro ou do espaço próprio para uma unidade de vida há muitos anos atrás. Eu acho que essa cidade tem que ser próxima, em primeiro lugar. Mas próxima significa que nós não podemos continuar a apostar num crescimento descontrolado, interrupto das áreas metropolitanas.
Nós temos que apostar nas cidades de menor dimensão, nas cidades médias, para que exatamente este quadro de vida seja muito mais compatível com esta cidade, este conceito da cidade dos 15 minutos, da cidade próxima. Precisamos também de uma cidade mais verde. E quando é mais verde não é só ter mais umas árvores, é que consiga retomar todos os ciclos urbanos, seja da água, seja os próprios ciclos associados à biodiversidade. No fundo, trazer um pouco mais de natureza para dentro da cidade, mas fazer com que essa natureza consiga ter um ecossistema dentro da cidade e, por exemplo, problemas como os problemas bioclimáticos associados ao aquecimento, à própria moderação das temperaturas e, finalmente, tem que ser uma cidade inclusiva, tem que ter uma cidade inteligente, utilizarmos, no fundo, as ferramentas da inteligência artificial para fazer uma gestão mais próxima. Tem que ser uma cidade onde as pessoas possam viver. Seria mau que depois daquilo que nós vivemos na epidemia, com a pandemia, com os problemas associados às grandes concentrações, aos riscos não só sanitários como riscos económicos e às crises, que a cidade que nascesse não fosse uma cidade a uma escala muito mais humana e muito mais resiliente, que é um termo que está muito agora na moda, para prevenir futuras crises, sejam elas sanitárias ou sejam crises económicas. E esta cidade à escala humana, de proximidade, verde, inteligente, inclusiva, tem que ser uma cidade com outra dimensão. Nós temos que acabar com este crescimento indiscriminado das áreas metropolitanas e dar uma dimensão à nossa escala, à escala humana, às cidades em que queremos viver no futuro. Bom, muito obrigada por esta entrevista. Foi Obrigada.